Você acha que conhece todas as estratégias para brilhar no palco? Hoje eu vou revelar os detalhes que nem mesmo os maiores fãs de fisiculturismo imaginam sobre a evolução das poses desde 1890 até os bastidores dos coaches de elite. Sabia que já teve atleta que perdeu competição por não saber posar? E aí, beleza, eu sou o personal Fábio Vilas Boas e antes de mergulharmos nessa história polêmica, já aproveita para se inscrever no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações, compartilha isso com seus amigos que também são amantes do bodybuilding, do fisiculturismo, da musculação e do fitness. E se você deseja comprar suplementos top, de ótima qualidade, para levar seus resultados para um próximo nível e manter a sua dieta em dia, dá uma passada lá no site da Probiótica e usa o meu próprio personal Fábio para ter 15% de desconto na compra de qualquer produto. Vamos nessa? O nascimento das poses. Tudo começou no final do século XIX, quando Eugene Sandel transformou sua exibição de forças em verdadeiras performances estéticas, posando em cenas que lembravam estátuas gregas e romanas durante a Feira Mundial de Chicago em 1893. Em 1901, Sandel idealizou o primeiro concurso de fisiculturismo Royal Albert Hall, o chamado Great Competition, onde introduziu critérios de simetria e linhas corporais perfeitamente proporcionais, premiando o vencedor com uma estátua de bronze moldada no seu próprio busto. Antes disso, fortes exemplares exibiam apenas feitos de força bruta, mas Sandel mostrou que o corpo humano também podia ser apreciado como arte, plantando a semente para as poses, então, naturais, que marcavam o início do esporte moderno. A ascensão das poses obrigatórias. Na década de 1950, para tornar os julgamentos mais justos e padronizados, o NPC, National Physique Committee, e a IFBB definiram conjuntos de poses obrigatórias, que são bíceps duplo frontal, dorsal aberto frontal, peitoral lateral, bíceps duplo posterior, dorsal aberto posterior, tríceps lateral, abdominais e coxas. Esse código virou padrão em competições como Mr. Olympia e Mr. Universe, garantindo que atletas fossem comparados com base em simetria, definição e apresentação corporal uniforme. Com o tempo, adicionou-se também a pose most muscular e variações de quarter turns, ampliando ainda mais os requisitos de execução e resistência dos competidores. A evolução dos estilos de poses. A partir dos anos 1960, nomes como Red Park e Steve Reeves já introduziam coreografias sutis, mas foi com Arnold Schwarzenegger que o fisiculturismo ganhou status de espetáculo. O documentário Pumping Iron, de 1977, mostrou Arnold combinando poses clássicas com expressões faciais e transições dramáticas, criando um conceito de poses dinâmicas que enfatizavam não só o físico, mas também a performance. Nos anos 1980 e 90, ícones como Frank Zane elevaram ainda mais o refinamento técnico, ajustando ângulos corporais ao máximo para destacar cada grupo muscular. Tudo isso resultado de estudos de biomecânica que buscavam eficiência de movimento e segurança. Agora vamos falar sobre o papel de coaches de poses. Atualmente é comum que atletas de elite contem com coaches especializados ou treinadores especializados em poses para aprimorar sua apresentação no palco. No Brasil, nomes como André Carlos Pierin, conhecido como Pajé, é uma referência nesse campo. Ele é árbitro internacional de fisiculturismo e diretor de arbitragem da NBF, Natural Bodybuilding and Fitness Brasil. Recentemente foi anunciado como coach de poses do Ramon Dino, um dos principais nomes do fisiculturismo brasileiro. Outro destaque nacional é Fabrício Pacholocchi, o Pacho, que já preparou campeões como Daniela Figueiredo, Rafael Brandão, combinando simetria e equilíbrio corporal, e agora ele está novamente trabalhando com o Ramon Dino. No cenário internacional, Rachel Daniels, conhecido como a The Real Lois Lane, é uma renomada coach de poses. Ela treina atletas como o nosso brasileiro Kaique Pro e Mike Sommerfeld, auxiliando-os na coreografia e execução das poses para competições importantes. Controvérsias e críticas.
O ênfase extremo na estética gera debates calorosos. Estudiosos apontam que 53,7% dos praticantes de fisiculturismo relatam insatisfação corporal significativa, com correlação forte a padrões de distúrbios alimentares. Críticos defendem que o valor esportivo do fisiculturismo perde-se quando se prioriza a aparência acima de atributos atléticos como força funcional e resistência, além de potencialmente fomentar transtornos de imagem e uso indiscriminado de substâncias. Agora vamos falar sobre curiosidades. Vamos falar sobre atletas que perderam por não saber posar. A habilidade de posar pode ser decisiva em competições de fisiculturismo. Há relatos de atletas que, apesar de apresentarem físicos impressionantes, não conseguiram boas colocações devido à execução inadequada das poses. Por exemplo, o renomado fisiculturista Shawn Ray já discutiu casos em que atletas perderam competições por não dominarem a arte de posar corretamente. Isso destaca a importância de uma apresentação bem executada no palco. Aqui no Brasil, um grande exemplo disso, de um atleta que sofre duras críticas por muitas vezes errar na hora da pose, é o nosso grande Ramon Dino. Na minha opinião, ele é um atleta com grande talento, sim, mas que precisa aperfeiçoar a arte da pose. Mas eu tenho fé que com a companhia do André Pierin, ele vai corrigir esses problemas. Eu sinceramente estou bem ansioso para ver a atuação dele nas próximas competições. E você, comenta aí embaixo, você está empolgado para ver o que isso vai dar? Você espera que o Ramon vá apresentar melhores resultados nas poses? Comenta aqui embaixo. Futuro das poses no fisiculturismo. O fisiculturismo está em constante evolução e as poses continuam a desempenhar um papel crucial na apresentação dos atletas. Com o avanço das mídias sociais e a crescente visibilidade do esporte, a importância de uma apresentação impecável no palco nunca foi tão evidente. A tendência é que os atletas busquem cada vez mais a perfeição em suas poses, contando inclusive com o auxílio de coaches e treinadores especializados para aprimorar a sua performance. Além disso, a integração de elementos artísticos e a personalização das rotinas de poses devem se tornar ainda mais comuns, refletindo a individualidade e a criatividade de cada competidor. Mas e aí? Comenta aqui embaixo, qual foi o fisiculturista mais icônico e mais diferentão que você já viu posar? Na minha opinião, um cara que chamava muito a minha atenção pela forma que ele posava, a forma diferentona, era o Kai Greene. E a sua opinião, qual é? Se você gostou desse mergulho na história e na evolução das poses no fisiculturismo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Para quem busca aprimorar seus resultados, visite o site da Max Titanium e use o meu cupom MAX10 Personal Fab para garantir 10% de desconto na compra de qualquer produto, ou melhor ainda, no site da Probiótica, use o meu cupom EUPRO para ter 15% de desconto na compra de qualquer suplemento que você precisar para levar seus resultados para o próximo nível e manter a sua dieta em dia. Aproveita também para me seguir nas demais redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Facebook, onde eu também compartilho dicas, treinos e outros tipos de conteúdos diferentes aqui. Muito obrigado por assistir, fica com Deus, bons treinos, um forte abraço e até o próximo vídeo.